cada família, sobre esta igreja nós ministramos a tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos então receber a palavra do Senhor. Quantos querem palavra do céu nessa noite? Essa manhã linda, a mesa está posta e daqui a pouco todos juntos aqui para esse momento tão lindo. Deus te abençoe, pastor, te use com muita graça, unção e autoridade neste momento. Graça e paz, igreja. Que Deus nos abençoe nesta manhã tão maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo fôlego de vida que Deus tem nos dado, pelo ar que eu respiro e por essa tão importante oportunidade que nós estamos tendo de estar na presença de Deus para participar da ceia do Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Erisvaldo Leal, pela vida da sua esposa Késia Camarote. Que Deus o abençoe maravilhosamente, a sua família. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa e pela vida de toda a igreja. E para você que eu não vi esse final de ano, esse começo de ano, de um final para o começo de ano, eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, de muita paz, de muita tranquilidade, que vocês, cada dia mais que nós se dedicamos na presença de Cristo, para fazer a vontade de Cristo, deixando o passado para trás e avançando para frente, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aí é muito importante. Quando eu cheguei aqui pela manhã, que eu olhei, vi a mesa aqui, a mesa preparada, me faz lembrar de 40 anos atrás. Não que eu sou tão velho, né? Pode ter aí uns 120 anos, mas não sou tão velho. Mas me faz lembrar que quando se tratava da ceia do Senhor, que dizia assim, hoje é culto de Santa Ceia, né? Naquele momento, toda a igreja se comovia, toda a igreja procurava se dedicar à presença de Cristo, e era naquela época que era um copo, ou seja, um cálice com aquele suco dentro, que os diaconatos passavam, os diáconos passavam de um em uma pessoa e com a toalha servindo a todos. E era onde nós olhava para aquilo ali, todo mundo saciava, né? Todo mundo ceava e saía dali cheio do poder de Deus, se dedicava na presença de Cristo. Ali tinha pessoas de tudo, de todo jeito, mas Deus operava. Hoje em dia nós olhamos e vimos que o avanço da tecnologia está grande, a ciência está aumentando cada dia mais. Mais uma coisa eu quero dizer nesta manhã: não é a tecnologia que vai nos levar até o céu, mas sim a tua dedicação diante da presença de Cristo. Porque muitas vezes a pessoa não tem um estudo, mas muitas vezes a pessoa não tem uma faculdade, muitas vezes as pessoas não têm talvez um emprego diferenciado, mas tem Cristo na vida e se dedica na presença de Cristo, com jejum, oração e se dedicando na leitura da palavra. Aí nós vemos o crescimento da igreja. Quando nós olhamos ali para o passado, né, a igreja primitiva, nós vemos que a igreja buscava a presença de Deus, a igreja orava, a igreja se dedicava, e cada dia mais, né, Deus ia dando crescimento para a sua igreja. E nós vimos que Paulo, ele foi um homem que ele teve um encontro com Cristo, e nós sabemos que a partir daquele encontro que ele teve com Cristo, nunca mais ele voltou a ser a mesma pessoa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, quando nós estamos na presença de Deus, nós muitas vezes se preocupamos com muitas coisas que não levam ninguém ao céu, né? Mas nós temos que deixar as coisas passadas para trás.
Na quinta-feira aqui, eu até comentei com a minha esposa, o pastor Eli, ele foi muito feliz nas suas palavras. Ele disse que Paulo, muitas vezes ele orou por 3 vezes a Deus para que Deus tirasse, curasse, tirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Muitas vezes nós estamos na presença de Cristo, orando, buscando, e de repente vem os maus pensamentos, Então, o pastor explicando isso aí, eu achei muito interessante. Muitas vezes nós lembramos de coisa do passado, mas coisa do momento nós queremos deixar de lado, que é a palavra de Deus. Mas um conselho nesta manhã: procure se dedicar mais na palavra do Senhor. Procure se dedicar mais em orar, em mais consagrar a sua vida. Porque quando nós consagramos as nossas vidas, quando nós oramos e estamos na presença de Deus, a briga agora não é sua nem minha. A briga agora é de Deus. A briga agora é de Deus. Deus agora vai tomar as tuas dores. O inimigo vem se levantar contra a sua vida, mas ele diz: não, esse aí não, esse aí agora a responsabilidade é minha. Ele está fazendo o trabalho dele, está fazendo o meu querer, e agora essa responsabilidade é minha. Então ele estende as suas mãos poderosas para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar. Então eu acho muito interessante isso. Só de nós estar aqui para participar, trazer a nossa memória, porque a ceia do Senhor é um memorial, a qual Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, A Bíblia diz que ele sofreu, padeceu, mas Deus enviando ele ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Quando se fala de mundo aqui, está falando de gente, de pessoas. Então, Deus amou as pessoas, Então, quando Deus ama as pessoas, enviou seu Filho unigênito, para que viesse morrer em morte de cruz, sofrer, padecer, pelos nossos pecados. Pecado que a qual nós não tínhamos condições de pagar, Mas nós estamos aqui. Então, vamos fazer parte da leitura nesta noite. Abra suas Bíblias no livro do Dr. Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 7. Fala da última Páscoa, a ceia, a Santa Ceia. Está escrito em Mateus 26, 17, Marcos 14, do 12, e Lucas 22, e nós vimos que o versículo 7 diz assim: chegando, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide preparai-los a Páscoa, para que comamos. E ele lhe perguntaram: aonde queres que preparamos? E ele lhe disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, aonde está o aposento em que heis de comer a Páscoa com os meus discípulos. Amém? Então nós vimos aqui que o próprio Jesus Cristo, juntamente com os seus discípulos, ele já sabia, Jesus Cristo já sabia que ele ia passar por uma grande provação, ele ia ser morto, ele ia ser preso, morto, mas ele também sabia que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então os discípulos estavam preocupados aonde seria o aposento, aonde ia ser a preparação, os preparativos da Páscoa.
e Jesus mandou que ele fosse. Quando entrasse na cidade, você vai encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça, segue ele. Quando este homem entrar em uma casa, você conversa com ele e fala para ele: olha, o mestre mandou perguntar aonde vai ser o aposento da Páscoa, ou melhor dizendo, onde é que nós vamos participar da Santa Ceia. E nós vimos que eles foram ali, e o próprio Jesus Cristo, ele já sabia que era a última Páscoa que ele ia participar com os discípulos. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós entendemos que Jesus Cristo, ele estava sabendo o sofrimento que ele ia passar. Então ele deu uma grande instrução para seus discípulos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos que o sofrimento de Jesus Cristo ali, ele foi grande, né? O sofrimento de Jesus Cristo ali, ele foi grande. No versículo 17, a Bíblia diz que, no versículo 17, a Bíblia diz: e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O próprio Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos: olha, essa é a última Páscoa, a última festa que eu participo com vocês. Mas vocês, fica firme, vocês não desistam da caminhada, porque eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, e vou subir ao céu novamente. Quando nós olhamos para isso, a Santa Ceia nos traz a memória do sofrimento que Jesus Cristo passou, do sofrimento que Jesus Cristo padeceu pela sua vida, pela minha vida, coisas que eu não poderia, um preço que eu não poderia pagar, a igreja não poderia pagar, mas Jesus Cristo, com a sua infinita graça, com o seu sangue derramado lá na cruz, ele pagou este preço. Ele deu a sua própria vida, ele entregou a sua própria vida pela vida da humanidade, para que eu e você hoje estivesse aqui. Então isso nos traz a memória, para que nós possamos relembrar o sofrimento que ele passou, para que nós possamos relembrar que tudo que ele passou, nós não sofreria um quarto do que ele sofreu. E muitas vezes queremos desistir, muitas vezes é uma prova de um canto, uma prova de outro. Eu estou passando por muita prova, eu vou desistir dessa jornada. Eu quero te aconselhar nesta manhã: não desista, olha para o alvo. O alvo aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais que a luta seja, mas Jesus Cristo está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos proteger, para nos dar graça. Levanta a tua cabeça nesta manhã e olha o que foi que Jesus Cristo sofreu, que você até aqui não está sofrendo nada. Muitas vezes eu digo que o nosso país é um país rico, um país de muita liberdade, um país que você pode ficar à vontade para adorar o Senhor, para pregar a palavra, para falar do amor de Cristo, e muitas vezes nós não damos importância, a mínima importância. E muitas vezes nós olhamos países fora, que às vezes você não tem essa liberdade que você está tendo aqui hoje, de nós estar reunidos na presença de Cristo. Lá no livro de Salmo 133, o salmista Davi se expressa, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para que união melhor do que essa? Você está na presença de Cristo, sabendo que você vai participar da mesa de Cristo, saber que Ele morreu pela tua vida e pela minha vida. Era momento de você estar chorando, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque é o momento, irmão, que esse momento aqui, ele é passageiro, é só a comemoração, ele é passageiro, mas vai chegar o momento
de nós cear na mesa do Cordeiro, juntamente com Ele, na Nova Jerusalém. Novamente com Ele está a ceia, ela vai ser totalmente diferente dessa. Muitas vezes você chega aqui e diz assim: eu vou tomar a Santa Ceia só para o pastor não saber que eu estou diferente. Não. Procure a dedicar-se na presença do Senhor, fazer o melhor, deixar tudo para trás e olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele é quem pode perdoar os nossos pecados, Ele é quem pode nos estender as mãos para nos proteger e nos guardar. Quantos livramentos neste ano de 2025 aconteceu com você? Aquele momento passou e você, muitas vezes você não lembra mais. Agora, a ceia do Senhor, quantos momentos Jesus caminhou juntamente com os seus discípulos? Quantos momentos Jesus, aonde chegava, uma grande multidão lhe cercava? Será que todos se juntavam ali para receber a palavra? Não. Uns iam ali por curiosidade, outros iam ali para saciar a sua fome, saciar a sua sede. Mas uma coisa que sacia toda a sede é a palavra de Deus. Quando você se dedica na presença de Cristo, Ele sacia a tua sede, Ele mata a tua fome. Um certo dia Jesus se colocou de pés e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então nós devemos saciar a nossa sede na presença de Cristo. Muitas vezes queremos culpar A e B. Não, a culpa não está na igreja, a culpa não está no anjo da igreja, mas a culpa está em mim, que não me dedico mais na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. No livro de Isaías 59, Isaías disse: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir a nossa súplica. A igreja, quando está orando, suplicando, Jesus se levanta do trono para dar vitória para a sua igreja. Esse é o maior privilégio. Eu reconhecer que eu sou um pecador, mas sou um pecador remido, lavado no sangue do Cordeiro. Esse momento vai passar e brevemente nós subimos a encontrar Jesus Cristo nos ares. A Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que estamos vivos, nós seremos tomados à força, nós seremos transformados. Esse corpo, nós vamos receber um corpo glorioso para encontrar com o nosso Senhor. Oh, o discípulo sabia que era um momento dolorido. Ele acompanhava o mestre ali, vivia dia a dia com o mestre. Para onde o mestre ia, ele estava junto. Agora o que me chama muita atenção, que a Bíblia diz que estavam os 12 ali, reunidos. Jesus, ele não fez diferença entre Pedro, João e os demais. Não fez diferença. Não chegou apontando para Judas, dizendo: olha, eu sei que esta noite eu vou ser traído, e o traidor está aqui. O traidor é esse aqui, o Judas. Jesus não chegou fazendo isso. Jesus sempre deu e dá uma oportunidade para mim e para você. E alguns discípulos começaram a interrogar:
principalmente aqueles que estavam um pouco mais distante, não distante assim, mas não tinha muito aquela intimidade, porque no meio de 12, tinha 2 que destacavam bem, era Pedro e João, e algum deles disse: olha, digo eu, pensamento meu, pergunta para Jesus, quem é o traidor? E a Bíblia diz que João declinou-se sobre o seu peito e fez essa pergunta. E Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. Ou seja, o traidor, ele estava ali junto, ele ia colocar a mão no mesmo prato, mas Jesus não apontou. Jesus sabia, porque eu e você devemos apontar A e B, sendo que 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28 diz que: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe dignamente, bebe para o seu próprio culpado. Ou seja, se você bebe dignamente, você está se condenando, você está atingindo a você mesmo. Então isso não é bom. O bom seria nós fazermos um exame de consciência. Senhor, eu sei que eu sou falho. Senhor, eu sei que eu pequei, mas a tua presença está sobre a minha vida. Me perdoe e me faz alcançar, Senhor, a tua misericórdia nos alcançar. Irmão, nós estamos aqui, não somos um melhor do que outro. Nós somos todos iguais, diferentes sim um do outro, mas para Cristo somos todos iguais. Ele ama todos da mesma maneira. Assim como Ele amou os discípulos, Ele nos ama. E muitas vezes Ele tem estendido as mãos, tem nos dado uma oportunidade, e muitas vezes nós não queremos valorizar a oportunidade que nós temos. Eu penso muito nisso. Quero falar do nosso Pai. O nosso Pai, Ele nos corrige. O nosso Pai, Ele nos ama. Mas tem aquele filho no meio de 5, 6 filhos, tem aquele que Ele ama mais, mas Ele não dá demonstração. Ele fala: olha, eu gosto mais desse aqui, mas não vou dar demonstração para não trazer um conflito entre eles. Mas Ele corrige. Sabe por que Ele corrige? Porque Ele nos ama, né? Agora imagina Deus. Ele amou tanto a nossas vidas, que pegou o seu filho único, e enviou para morrer em morte de cruz, para nos dar a vida. E essa vida é vida com abundância, não é uma vida passageira. Aonde se você permanecer na presença de Cristo, você vai poder dizer assim: eu vou morar com Cristo eternamente. Esse sofrimento aqui vai passar. Esse sofrimento aqui é passageiro. Por mais que você esteja passando por uma dificuldade, por problemas, olha para Jesus Cristo. Um dia João estava batizando, e quando ele levanta os seus olhos, ele vê Jesus. E o próprio Jesus Cristo, ele foi para João batizar ele. E ele disse: olha, quem preciso ser batizado por ti. Aí, ouvindo essa passagem, Jesus Cristo, ele estava mostrando para João que se não houvesse um arrependimento da parte do homem, não poderia alcançar o reino de Deus. Então precisamos se arrepender, pastor Eri. Precisamos se arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para poder chegar ao céu.
Se não haver arrependimento, não há salvação. Outro dia João disse: olha, está vendo aquele ali? Apontou para Jesus: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo para tirar o pecado do mundo. Só Jesus Cristo para salvar a humanidade. E essa humanidade, ela precisa ser salva pelo sangue do Cordeiro que foi imolado lá na cruz. Isso aqui é apenas o suco de uva. O pão é um símbolo do que nós vamos participar lá no céu. Porque ele disse, o próprio Jesus Cristo disse: olha, quem não comer da minha carne e do meu sangue não faz parte de mim. Então é necessário nós participar do corpo e do sangue de Cristo, que representa o sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário, que sofreu pela vida da humanidade e pela minha vida. Então nesta manhã, faça parte deste corpo. Nesta manhã, tome a santa ceia do Senhor de cabeça erguida. Por mais que o inimigo queira zoar na sua mente, trazer coisa na sua mente, mas fala para ele: olha, inimigo, eu tenho um que já perdoou meus pecados, as minhas iniquidades, e agora eu vivo só para Cristo. Portanto, faça parte do corpo e do sangue do Cordeiro nesta manhã. Amém? E eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. Falta 12 minutos e 22 segundos. Eu quero fazer uma oração nesta manhã pela sua vida, para que Deus, nesta manhã, Deus venha impactar o teu coração. Você saia daqui, faça parte da Santa Ceia, tome essa ceia abençoada por Deus e saia daqui transbordando de alegria e olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esquecendo o passado e olhando para Cristo. Amém? Vamos se colocar de pés, vamos estar orando ao Senhor. Querido e eterno Deus, nesta manhã, meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, pelo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor, e na minha mente. Pai amado, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Eu quero apresentar, meu Deus, nesta oração, quero apresentar o anjo da igreja em Tuas mãos, ó Pai. Toma ele em Tuas mãos santa, meu Pai querido, cada momento da vida dele, meu Pai querido, no trabalho, meu Pai querido, aonde ele colocar a planta dos seus pés, que o Senhor venha o abençoar. Meu Pai querido, eu apresento a família dele, a esposa, a filha, o filho. Pai amado, toma em Tuas mãos santa. Pai querido, brinda essa família, Senhor, com o Teu sangue. Esconde no esconderijo do Altíssimo. Pai amado, a Tua igreja aqui está, meu Deus. Toma ali Tuas mãos poderosas. Meu Pai querido, reveste a Tua igreja de poder. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento o Senhor da glória, os músicos em Tuas mãos. Meu Pai querido, as irmãs que louva. Meu Pai querido, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Jesus querido, o Senhor é maravilhoso. E assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus.